Há muitos séculos, um profeta em meio a escombros e desesperança entregou uma mensagem tão urgente que sacudiu os alicerces de uma nação inteira. Mas qual foi o segredo que transformou corações e reergueu um povo que parecia sem rumo? Fique comigo para descobrir como essa história impactante continua a ecoar até hoje. Conforme Ageu, capítulo 1, versículo 1, e Esdras, capítulo 5, versículo 1, o povo que retornara do exílio em Babilônia encarava uma Jerusalém devastada, onde o templo seguia em ruínas. Depois de tempos angustiantes, cada família trazia marcas profundas de dispersão e o ânimo para recomeçar parecia escasso. Embora alguns tentassem manter a fé acesa, a maioria se via presa a incertezas e carências que pesavam o cotidiano. A terra, outrora coberta de promessas, agora expunha os vestígios de um passado glorioso perdido. Ao se depararem com as muralhas destruídas, era comum ouvir relatos saudosistas de quem testemunhou épocas mais prósperas. A herança de fé deixada pelos antepassados pouco se manifestava nas atitudes, pois a carência de recursos e a pressão política inibiam qualquer ideia de grandes esforços coletivos. Na mente de muitos, restava a dúvida se valeria a pena investir na reconstrução do templo ou se cada um deveria apenas lutar por sua própria subsistência. A apatia gradualmente dominava o povo, que se sentia incapaz de reviver a antiga glória. As ruas de Jerusalém estavam povoadas por olhares desconfiados, gente que perdera tudo e não sabia como recobrar forças. Ao mesmo tempo, líderes locais encontravam dificuldade em mobilizar a comunidade, pois cada um cuidava de suas próprias prioridades. As casas improvisadas, a comida escassa e os conflitos internos revelavam uma nação fragilizada em busca de rumo. Era como se as promessas divinas, outrora tão vibrantes, tivessem sido esquecidas em meio aos escombros. Nesse cenário, havia um sentimento de desamparo que corroía a esperança de dias melhores. A lembrança da Arca da Aliança e do esplendor do templo construído por Salomão surgia em conversas como histórias distantes, quase irreais. Alguns anciãos até tentavam relembrar a grandeza dos feitos do Altíssimo, mas a realidade presente parecia esmagar qualquer lampejo de fé. O povo se acostumara ao caos, e a possibilidade de mudança soava irreal, dificultando a mobilização para reconstruir aquilo que outrora representava a presença divina. Porém, em meio às lamentações, surgiam vozes que se perguntavam se era correto abandonar completamente o projeto de Deus. Poucos ousavam sugerir que a retomada do templo significaria não apenas erguer paredes, mas reacender uma chama espiritual fundamental. Embora a maioria permanecesse imersa na descrença, esses questionamentos sussurrados prenunciavam o início de algo maior. A terra parecia seca, mas as sementes de uma nova esperança estavam prestes a germinar, trazendo à tona um despertar que ninguém imaginava ser possível. De acordo com Ageu, capítulo 1, versículo 3, o profeta entrou em cena como a voz que bradava contra a acomodação. Enquanto muitos se calavam, ele se levantou para trazer à tona a urgência esquecida. A figura de Ageu não surgia como alguém grandioso aos olhos do povo, mas sua coragem de confrontar a inércia conquistou corações. Ele não desejava fama ou reconhecimento pessoal, e sim conduzir a comunidade a reencontrar sua missão diante de Deus. A mensagem que Ageu transmitia não era de mera exortação, pois também trazia consolo e esperança. Ele apontava para a verdade de que a reconstrução do templo não seria apenas uma obra física, mas um ato de devoção que poderia restaurar o elo espiritual perdido. Aquela voz profética reverberava pelas ruas, questionando o povo sobre a condição estagnada em que viviam.
Muitos se surpreendiam com a simplicidade de suas palavras, que, mesmo desprovidas de floreios, carregavam grande autoridade e despertavam consciências. Alguns relatos descrevem que Ageu percorria os caminhos de Jerusalém com passos firmes, parando para conversar com pessoas simples e líderes desanimados. Ele falava com a mesma intensidade a cada um, convidando-os a sacudir o pó da descrença e colaborar num propósito comum. Seu olhar transmitia convicção e sua voz repercutia o caráter divino da missão. Quem se encontrava com Ageu era tocado pelo senso de urgência, ainda que não compreendesse totalmente o que estava em jogo. A vida de Ageu em si era exemplo de quem não buscava conforto em meio ao caos. Ele próprio experimentava as dificuldades comuns ao povo, porém se mantinha fiel à inspiração divina que o impulsionava. Os questionamentos que ele trazia quebravam barreiras de resistência, pois cada palavra era carregada de autenticidade. Na presença do profeta, o povo sentia que estava diante de alguém que não apenas falava em nome de Deus, mas vivia cada ensinamento com intensidade genuína. Havia quem reagisse com entusiasmo às exortações de Ageu, abrindo-se para a possibilidade de cooperar na reconstrução do templo. Outros, mais céticos, ainda hesitavam, pois temiam que todo o esforço terminasse em frustração. Contudo, a mensagem do profeta se espalhava de lar em lar, provocando novas reflexões e impulsionando ações antes impensáveis. A nação, que por tanto tempo estivera adormecida, começava a se mexer, ainda que de forma tímida. O mensageiro havia acendido uma fagulha que prometia se tornar chama capaz de aquecer corações frios. Conforme Ageu, capítulo 1, versículo 4, o templo estava no centro do chamado de Deus para o povo. Havia pressa em retomar aquela obra abandonada, pois sua reconstrução não era um capricho, mas um símbolo do vínculo sagrado entre a nação e o Altíssimo. Enquanto as casas particulares já eram erguidas e decoradas, a casa do Senhor seguia esquecida, coberta de entulho. Esse contraste denunciava um desequilíbrio, mostrando que as prioridades do povo haviam se desviado. A urgência não se limitava a erguer muros e pilares de pedra, mas se estendia ao resgate da comunhão com Deus. Muitos questionavam se o esforço valeria a pena, ainda mais em tempos tão difíceis, mas a verdade era que o propósito da restauração do templo transcendia a dimensão física. Reconstruí-lo era sinônimo de realinhar a nação com sua identidade, de reencontrar a fé perdida e de voltar a depender daquele que sempre havia sustentado Israel. A rotina de descaso com o lugar sagrado também refletia o estado interior do povo. Eles haviam se acostumado a viver sem a prática genuína da fé, sem a adoração coletiva que outrora os unia. Ao olhar para as pedras caídas, muitos se lembravam das celebrações que aconteciam sob aquele teto, mas se sentiam incapazes de restaurar tamanha grandeza. No entanto, ao receberem as palavras de Ageu, essa paralisia foi questionada, pois era evidente que algo precisava mudar para o bem de todos. Cada martelo, erguido para recolocar uma pedra no lugar, representava uma decisão de fé e coragem. O povo que outrora se dissipava por várias preocupações cotidianas, passava a perceber que não podia mais negligenciar o que era essencial. Esse templo não era apenas um edifício, mas a memória viva da presença de Deus entre eles. Ao despenderem esforços, recursos e tempo na reconstrução, recuperavam a consciência de que sem o Senhor nenhuma conquista material seria suficiente. Alguns voluntários começaram a se reunir, dispostos a realizar trabalhos pesados e a enfrentar o cansaço. Jovens e idosos uniam forças para retirar entulhos e reposicionar colunas, e a cada bloco realocado sentiam a motivação de estarem participando de algo maior que suas próprias histórias.
O espírito de cooperação se acendia aos poucos, sinalizando que o povo estava despertando de um sono profundo. Aquilo que era apenas um conjunto de pedras abandonadas ganhava contornos de esperança para toda a nação. Conforme Ageu, capítulo 1, versículo 6, e Zacarias, capítulo 1, versículo 4, a indiferença dos habitantes de Jerusalém gerava resultados visíveis em sua vida cotidiana. Enquanto se esforçavam para prosperar, pareciam semear muito e colher pouco, provando que não havia verdadeira abundância quando o principal objetivo de sua existência era ignorado. Aquela frieza espiritual que transformava o templo em ruínas esquecidas se refletia em dificuldades na colheita e em persistente falta de provisão. Alguns lavradores questionavam por que a terra não produzia como antes, sem perceber que o afastamento da comunhão divina também minava a fertilidade dos campos. O povo sentia que, por mais que trabalhasse, nada rendia o suficiente para suprir as necessidades. As dificuldades atingiam a economia, as famílias e a própria esperança de dias melhores. Os relatos de escassez já não eram novidade, mas poucos associavam esse quadro ao descaso em relação ao templo. Essa apatia generalizada não apenas comprometia a vida material, mas também esvaziava o senso de comunidade. Cada um se preocupava apenas com suas pendências, deixando a colaboração mútua em segundo plano. Ao negligenciar a reconstrução do lugar sagrado, eles também ignoravam a oportunidade de fortalecer vínculos. A indiferença se instaurava e criava barreiras invisíveis, separando famílias e impedindo o surgimento de iniciativas conjuntas que poderiam melhorar a qualidade de vida de todos. Ao observar esses sinais, Ageu e alguns líderes começavam a chamar a atenção para as consequências dessa postura. Eles lembravam que em tempos passados, quando o povo se voltava genuinamente para Deus, a terra florescia e a paz se estabelecia. A mensagem era clara. Não havia como prosperar verdadeiramente desligados dos propósitos divinos. Ainda assim, muitos seguiam presos em suas rotinas, subestimando a importância de retomar a obra que reaproximaria o povo da presença do Altíssimo. Em meio a essa realidade, a exortação de Ageu ecoava como uma oportunidade de romper com o ciclo de estagnação. Pouco a pouco, algumas vozes começavam a enxergar que a frieza com as coisas sagradas afetava todos os aspectos da vida. A nação se via diante de uma escolha: permanecer na indiferença e continuar colhendo escassez, ou mobilizar-se para reinaugurar um relacionamento profundo com Deus. A semente de uma mudança interior já estava plantada, esperando quem se dispusesse a regá-la. Conforme Ageu, capítulo 1, versículo 8, surge o chamado explícito: subir aos montes, buscar madeira e edificar o templo. Esse confronto direto com a apatia do povo não era um simples convite, mas uma convocação urgente. O profeta deixava claro que a iniciativa precisava partir daqueles que até então mantinham-se inertes. Quando Ageu ergueu a voz para questionar prioridades, trouxe uma pontada de desconforto que abalou corações acomodados. As palavras do profeta atingiram várias camadas da sociedade. Nobres que estavam mais preocupados com suas casas luxuosas foram confrontados quanto ao egoísmo que os distanciava dos valores centrais de comunhão e cuidado com o coletivo. Comerciantes que lucravam às custas da crise se depararam com a questão: onde estava o respeito pela causa divina? E até os mais simples, que viviam na dificuldade, receberam o lembrete de que a apatia também os impedia de florescer. Esse choque de realidade provocou reflexões profundas. Em conversas nos portões da cidade e dentro das moradias,
As pessoas passavam a perguntar umas às outras se era justo ignorar o templo enquanto buscavam apenas conforto minha pessoal. Cabeça na bandeja, mas junto com Jesus eu fui pregado e agora eu vivo pela igreja, servindo ao corpo místico, fechado até o fim, pois não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, assim eu sigo, pois minha vida já não é mais minha, e as pedradas que me tacam hoje eu faço embaixadinha, no pique Ronaldinho, rabisca essa bruxaria, fazendo um legalista achar que tô em rebeldia. Salve a, é o rap que confia.